pessoas, de portugueses residentes no estrangeiro, interessados em investir em Portugal. E este é o ponto fundamental para dar precisamente a passagem ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que, no fundo, investimento é consigo. E, portanto, é de si que esperamos também tópicos para esta questão do cadastro de ativos e do Portugal Site Selection. Muito boa tarde desde Lisboa. Eu sei que estou a ser visto por esse mundo fora e, portanto, às vezes é um boa tarde, boa noite e bom dia em função do sítio, da região onde nos estão a ver as pessoas que participam neste encontro da diáspora este ano. Cumprimento a Rosário Lira, um cumprimento às minhas colegas, quer à Berta, à Teresa, à Rita, e aos senhores presidentes de Câmara, quer o Hugo, quer o Paulo Fernandes, que são dois bons exemplos de presidentes de Câmara que, em momentos muito diferentes, estão muito envolvidos na captação de investimento direto estrangeiro, em setores muito particulares, quer do setor aeronáutico ao agroalimentar. E, portanto, é um gosto estar convosco. Eu pedia, se possível, que a apresentação, exatamente, ela já está a aparecer aí a minha apresentação. Eu vou fazer uma apresentação muito curta e vou utilizar os meus 10 minutos para vos falar, basicamente, de 3 aspectos. O primeiro é o de como é que nós olhamos para a estratégia de captação de investimento direto estrangeiro para Portugal. E, portanto, é daí que decorrem muitas das oportunidades. E é também aí que estão muitos dos instrumentos que podemos utilizar para incentivar o investimento estrangeiro, mas também oriundo do estrangeiro de investidores da diáspora. O segundo ponto é falar um bocadinho sobre 3 ou 4 instrumentos. A minha colega, a senhora Secretária de Estado das Comunidades, a Berta Nunes, falou do papel das câmaras de comércio e eu iria detalhar não tanto o papel das câmaras de comércio, mas iria focar-me em 2 outros aspectos que me parecem importantes, que têm a ver com o rendilhar, a renda que é construída a partir das minerações e das parcerias entre regiões e municípios, e depois estender um bocadinho o fio de um elemento que a Secretária de Estado das Comunidades, que a minha colega falou sobre as redes externas, indo um bocadinho mais longe, detalhando como é que elas se operacionalizam e como é que elas são fundamentais para nós captarmos investimento. Por fim, claro, o Portugal Site Selection e o cadastro de ativos como um instrumento que deve ser usado para fazer uma aproximação ao território, e depois deixava apenas, já por fim, apenas 2 exemplos de investimentos da diáspora que estão a criar emprego, mas ao mesmo tempo a gerar exportações. Como dizia, os meus tópicos são estes, eu não quero ir muito mais longe, mas queria deixar um tema que me parece importante e que o senhor Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros sublinhou logo na introdução. Portugal é um país com grande escassez de capital, sempre foi. E ao longo da história, a poupança da diáspora, dos nossos imigrantes, foi um elemento central para capitalizar e para trazer rendimento para Portugal. Esse papel crucial da poupança, durante muitos anos, esteve nas nossas vilas, nas nossas comunidades, em investimentos imobiliários, mas também em pequenos negócios. Esteve na banca portuguesa, em particular, durante um período muito significativo do século XX, e foi com essa capitalização que muitas oportunidades de financiamento foram encontradas por outros investidores no território português. A escassez de capital, que é uma característica da nossa economia, não desapareceu e nós continuamos fortemente dependentes do capital estrangeiro e do capital que é oriundo do estrangeiro. E por isso nós, o governo português, definimos uma estratégia muito centrada no desenvolvimento de áreas que nos permitem atrair capital, mas ao mesmo tempo fazer algo que para nós é muito importante e que muitos daqueles que nos estão a ouvir percebem, que é gerar as oportunidades de emprego que nos permitem. Nós hoje, neste jargão mais de economia, falamos muito da ideia de reter talento, mas reter talento é no fundo reter vidas, vidas que ficam cá, que não partem, gente que encontra neste território as oportunidades de desenvolvimento
da sua vida. Nessa estratégia que desenvolvemos, eu gostava de sinalizar 3 ou 4 aspectos que para nós são importantes. O primeiro, quais são os setores prioritários que nós definimos como prioritários? O que é que, desde o ponto de vista das indústrias, estão aqui como setores prioritários? Reparem que aquilo que nós queremos é continuar a desenvolver uma economia que retém valor e retém talento, que está cada vez mais perto da inovação, da investigação e desenvolvimento e de produtos mais complexos e de mais valor acrescentado. Uma economia integrada no mercado europeu, no mercado interno da União Europeia e que por isso definiu como áreas, muitas áreas que são centrais. Umas para aquilo que é a fixação de indústria de ponta. Vejam, está as tecnologias de informação e o digital, o aeroespacial como elementos muito importantes, mas também a mobilidade do futuro, ligado muito também às energias renováveis, à mobilidade elétrica e aos novos materiais que vão surgindo para podermos ter produtos mais sustentáveis e, em alguns casos, mais duradouros. Estão os recursos naturais, e dentro dos recursos naturais eu não me quero alongar. Está necessariamente a floresta e ligado à floresta o papel, mas está um setor muito importante que atravessa um período difícil, mas que a minha colega seguramente vai desenvolver já a seguir, a Rita Marques, que é o turismo, que está muito ligado aos recursos naturais. Estão 2 elementos centrais para a resiliência da economia portuguesa, mas também para a resiliência da economia europeia. As ciências da saúde e as indústrias da saúde, assim como a agroindústria, onde nós temos tido captação de investimento e de investimento muito interessante. Por exemplo, está aqui o Paulo Fernandes, que ainda há pouco tempo tivemos um investimento estrangeiro, também ligado à diáspora, o caso do Vera Cruz, que está ali entre Fundão e Idanha a Nova, e, evidentemente, aqui uma área muito importante para nós. Aquilo que temos vindo a captar de centros de competências, de centros de engenharia e de centros de serviços que nos permite fixar talento. A estratégia do governo português, que é conduzida por nós, com os nossos colegas do Ministério da Economia e que tem sempre como grande protagonista a nossa Agência de Investimento e Comércio Externo, é aquilo que nós fazemos para captar de forma inteligente recursos externos para desenvolver as competências deste território. A diáspora tem feito parte deste desenvolvimento, porque não só nós temos em muitos destes setores exemplos de investimento de gente da diáspora, que participa diretamente com o seu capital ou que participa através da influência que tem em decisões de grandes empresas multinacionais que investem em Portugal, mas é ao mesmo tempo um capital que vem colado ao território, que está muito colado ao território, porque muitos destes investidores da diáspora investem em territórios onde o investimento é mais escasso, onde o investimento é feito com outros parâmetros que não apenas a racionalidade económica, mas que é inexorável, dizê-lo, a aproximação ao território de partida, ao território de onde partiram um dia. E esse é um elemento muito, muito relevante. A senhora Secretária de Estado das Comunidades, a senhora Ministra da Coesão Territorial já discorreram sobre os apoios dirigidos. E eu devo dizer que na minha última viagem ao estrangeiro, a última foi ao Brasil, ainda este mês de novembro, foi-me sinalizado por elementos da diáspora em São Paulo que não conhecem noutra comunidade estrangeira um apoio tão dirigido à diáspora como aquele que nós, e em particular aqui a senhora Secretária de Estado das Comunidades e a senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior, estão a dirigir à nossa diáspora. Mas eu gostava de sublinhar, esse não é o único apoio. Nós temos outros instrumentos de apoio ao investimento, quer de natureza financeira, quer de natureza fiscal, que estão disponíveis e que estão disponíveis para o conjunto do território nacional, que estão ancorados naturalmente em fundos comunitários e que são complementares em muitos aspectos àqueles que foram sinalizados pela senhora Secretária de Estado das Comunidades ainda na intervenção anterior. Gostava de sublinhar também que esta estratégia é uma estratégia, evidentemente, ancorada num conjunto de ativos que queremos transacionar. Nós, aquilo que transacionamos são oportunidades de negócio, perdoem-me a expressão
tão comercial, nós transacionamos oportunidades, apresentamos oportunidades, procuramos apoiar e alocar no território. E por isso o Portugal Site Selection e o cadastro de ativos são dois elementos que nós, a partir da ICEP Global Parques, uma das empresas da ICEP, procuramos desenvolver para criar uma imagem do país baseada na internet, na web, para que quem está de fora possa procurar a melhor localização. E aquilo que nós temos são terrenos ativos com e sem edificações, muitas vezes com fotos e com vídeos, com toda a estatística associada ao território, aos recursos humanos disponíveis, às indústrias mais predominantes, mas que procuram fazer uma aproximação da vontade de investir ao território português, à terra em concreto. E, por exemplo, se vocês forem ao site que está aí na minha apresentação, www.portugalsiteselection.pt, e podem trocar informações através daquele endereço de correio eletrónico, vocês poderão ter uma imagem do país no que diz respeito a áreas para a indústria, a áreas para escritórios, tão importantes na área para os centros de engenharia e para os centros de serviços, mas também aceder a um cadastro de ativos que nós queremos que seja cada vez mais algo que cruza toda a administração pública e que, em particular, cruza a administração pública central, as finanças, a área do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a área do Ministério da Economia e que procura mostrar que oportunidades temos. Eu não quero entrar em particular no Revive, porque tenho a certeza que a Rita Marques a seguir fala nele, mas uma das ilustrações é o conjunto de ativos para o desenvolvimento do setor do turismo que nós próprios colocamos para concessão. E, evidentemente, aquilo que nós temos é imagens que nos permitem olhar para o território, caracterizá-lo. O caso em Apreço é nos Açores, porque, evidentemente, para além do território nacional, nós também temos a aproximação aos Açores e à região autónoma da Madeira. Temos também, evidentemente, o conjunto de municípios espalhados pelo país com oportunidades. Elas não estão apenas centradas no litoral, estão também no interior, onde vamos colocando todas as oportunidades e vejam que neste momento já temos lá 94 ativos terrenos para a aptidão empresarial que podem ser utilizados, temos espaços de escritórios, parques empresariais e mais de 5.000 alternativas para poder fazer um investimento em Portugal. Com esta informação muito básica, eu não quero alongar, que é, vejam, durante o 2020 nós tivemos quase 5.500, 5.600 consultas que são feitas por profissionais que olham para o território e, se vocês virem com atenção e forem ver, temos gente que vem desde os Estados Unidos à China, à Índia, ao Japão. Ou seja, esta montra do país é uma montra para o investimento que, com o acompanhamento que nós vamos fazendo, permite que Portugal possa continuar a captar muito investimento e também investimento de investidores da diáspora. Deixem-me dar, no fim, 2 exemplos. Não me quero alongar. O instrumento está aí, com o cadastro de ativos, pode ser usado num quadro de uma estratégia de captação de investimento direto estrangeiro, que é tão necessário ao país. Mas queria dar-vos 2 exemplos para terminar. A Quinta da Pacheca, que é um investimento na área do turismo, mas também na área do vinho. Os 2 casos que eu trouxe são 2 imigrantes em França, neste caso é que apresentamos. Vejam como são 2 bons exemplos de investimento em áreas transacionáveis, porque eles geram exportações. Na Quinta da Pacheca, na área do turismo e da vinha. O grupo Le Dauphin é um caso muito conhecido, de um empresário português, que tem também uma unidade de transformação de veículos em Cacia, neste caso no distrito de Aveiro, e que faz um aspecto muito interessante e que incorpora na sua lógica a integração de fornecedores portugueses nas exportações para a França. Vocês reparem como estes 2 casos são casos de imigrantes que investiram em atividades produtivas em Portugal. A partir destas atividades produtivas geraram oportunidades para outros e, gerando para outros,
também geram exportações portuguesas, neste caso, para o mercado, no caso da Quinta da Pacheca, para vários mercados, no caso do grupo Le Dauphin, para a França. O grupo Le Dauphin tem uma característica única, que eu gostaria de dizer. Muita gente não tem essa noção, mas Portugal não tem uma marca de automóveis própria. Nós não temos uma marca portuguesa. No passado tivemos o famoso UMM, mas muita gente não sabe que há um português que tem uma marca de automóveis. O Le Dauphin é uma marca de automóveis registada em França e que é uma marca de automóveis de um português que emigrou para a França, construiu esta marca focada essencialmente no negócio das ambulâncias e que faz Portugal hoje uma grande plataforma de exportação também para a França, naturalmente. E por isso, queria-vos dizer que as redes de imigrantes, as redes dos diferentes diásporas, dos profissionais que emigraram e que trabalham em multinacionais, dos imigrantes que emigraram no passado e que constituíram os seus próprios negócios. Os imigrantes que emigraram e que estão hoje em centros de investigação, que, por exemplo, fazem investigação relacionada com o combate à pandemia e ao Covid-19. O papel inexorável das câmaras de comércio, que foi muito bem sublinhado pela senhora Secretária de Estado das Comunidades. E essa articulação das redes, que é um património único que o país tem para a sua internacionalização, é um conjunto de instrumentos que temos para que comunidades e internacionalização possam estar juntos, criando novas oportunidades, em particular, e eu sei que isso para muitos dos que me estão a ouvir isso é relevante, para criar novas oportunidades para os portugueses que estão cá, para os portugueses que querem ficar, para os portugueses que querem desenvolver a sua atividade profissional aqui, para os portugueses que querem desenvolver os territórios de onde partiram, que são territórios que precisam de investimento, e que, por isso, com a diáspora e com esta aproximação conjunta, eu penso que temos condições para ter, ou as melhores condições para ter mais investimento e mais investidores da diáspora. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, muito obrigada também pela sua intervenção. Eu lembro a todos os participantes que estamos